É isso, chegamos, 5 horas mais 3 minutos. Esse é o programa Alternativa à Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Eu sou o Glauco Keller e na próxima hora, junto com o professor Alex, a gente recebe um convidado super especial que daqui a pouco eu vou apresentar para você. E já aproveito para convidar você que está em 102,1 FM pela sintonia da Rádio Universitária para vir aqui para o Facebook em facebook.com/programa Alternativa para acompanhar essa entrevista em áudio e em vídeo. Convido você também a seguir a gente no Instagram e no Spotify. Nossa arroba no Instagram é p.alternativa. E lá você encontra postagens na área de arte, de cultura, de conhecimento, sempre trazendo convidados especiais aqui para o programa Alternativa. Junto comigo hoje, como eu falei, para fazer essa entrevista, esse bate-papo super especial, o professor Alex. Alex, boa tarde. Boa tarde, Glauco. Boa tarde ao nosso convidado. Daqui a pouco será devidamente apresentado, né? Acho que eu posso dizer o mínimo do nosso convidado, que é um tanto quanto curioso, né? Ele é bem curioso, muito curioso, eu diria de passagem aí, o nosso convidado, e é um prazer receber ele na Alternativa. É isso aí. Para o ouvinte atento, a dica foi muito boa. Você já baixou o aplicativo da Rádio Universitária? Se não, vá à sua Google Play, à sua Apple Store, procure lá Rádio Universitária e você leva toda a programação da Rádio Universitária com você no seu bolso, no seu celular. Tem flashback, tem 102 em notícia, tem o programa Alternativa A, tem muita música. Bom, sem mais delongas, o convidado de hoje é jornalista, é escritor, passeou por todas as mídias e talvez, como o Alex já deu a dica, é o autor de um dos livros mais populares do Brasil. Tem a Bíblia, tem a Barça e tem o Guia dos Curiosos. Eu estou falando do jornalista e escritor Marcelo Duarte, que hoje vem bater um papo com a gente no programa Alternativa. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, Alex. Puxa vida, está nesse ranking aí. É muito bom, fiquei muito feliz. O Guia dos Curiosos, na verdade, surgiu para substituir um pouco os almanacs que andavam desaparecidos nos anos 1990. O professor Dionísio da Silva, que é uma pessoa que eu admiro muito, ele dizia, né, ele escreveu um texto que depois ele me mandou, dizendo que toda casa tinha uma Bíblia e um almanac. E, de repente, os almanacs sumiram, a Bíblia ficou. E aí o Guia dos Curiosos veio para fazer companhia. Então, fiquei muito feliz aí com essa apresentação. Marcelo, e como surgiu? Você, para escrever o Guia dos Curiosos, antes de ser escritor, certamente é um grande pesquisador, né? Como é que surgiu a ideia de fazer um livro que trouxesse o Google antes do Google? Isso, Glauco, é muito importante para as pessoas entenderem, né? Porque quem vê o Guia dos Curiosos agora acha que, poxa, esse cara pegou tudo do Google e colocou lá. Não, o Guia dos Curiosos, ele nasce em 1995, antes do Google, né? Ele nasce justamente porque não havia uma ferramenta como o Google. E ele nasce de uma mistura do meu lado jornalista e do meu lado curioso. Então, eu vou te explicar esses dois lados, porque, como jornalista, na época que eu tive a ideia, eu trabalhava em revistas. Eu comecei no jornalismo trabalhando em revistas. Trabalhei na revista Placar, trabalhei na revista Playboy, trabalhei na revista Veja. E o jornalista de revista, a gente diz sempre que leva uma certa desvantagem em relação aos outros jornalistas, porque a gente sempre tinha que escrever algo sobre um assunto que já tinha sido apresentado no rádio, na televisão e nos jornais. Então, o jornalista de revista sempre tinha que trazer algo diferente, um olhar, um outro ponto de vista que não foi abordado. Então, para escrever as minhas matérias, eu sempre procurei um olhar curioso, fazer informações muito precisas, ir atrás de detalhes. E isso me obrigava a pesquisar números, né? Eu adoro contar uma história que eu acho que foi o ponto de partida dessa história de usar curiosidade nas matérias. Eu fui fazer uma reportagem numa fila de banco, e vamos lembrar que nos anos 90 não existia home banking, internet banking, as pessoas iam para filas mesmo. E eu demorei para ser atendido num banco no centro de São Paulo 2 horas e 10 minutos.
E era uma fila que eu calculei de 70 metros, mais ou menos. Então, eu tinha que passar isso para o meu leitor, que era muito tempo. E eu comparei a minha velocidade na fila à velocidade de uma lesma. E essa minha matéria fez muito sucesso com esse olhar, essa brincadeira. E os meus editores, na época, isso foi na revista Veja São Paulo, me incentivavam muito a brincar desse jeito. Falaram assim, ó, esse teu olhar, essa tua brincadeira funciona, faça mais. E na mesma época, naquele almoço de domingo, na família, né? Teve um domingo lá que o meu pai tinha uns bonequinhos dos 7 anões e a gente tentou lembrar do nome dos 7 anões, né? A gente viu os anões e não lembrava de um deles. E depois a gente descobriu que era o Dengoso. E nessa brincadeira de tentar lembrar o nome dos 7 anões, aí começou, mas quem lembra dos 7 pecados capitais? Quais são os 10 mandamentos? O almoço virou isso. E em 1994, não existia onde procurar o nome dos 7 anões. Hoje, qualquer criança pega no Google, né, só para citar um buscador, e acha na hora. Mas em 1994, você podia ter na sua casa Barça, Conhecer, você podia ter Enciclopédia do Estudante, Almanac Abril, ninguém trazia isso. As pessoas estavam sentadas à mesa conversando, já é uma coisa também inusitada. Exatamente, por não ter celular, a gente conversava antigamente. E aí, sabe quando aí essas histórias começam a misturar na cabeça? E aí fiz uma viagem, fui para a casa de uma tia no interior de São Paulo, e ela tinha, numa dessas estantes, parecidas com essa aqui, que esses livros são folheados, isso, né? Ela tinha uns livros lá que era para enfeitar a estante. Aí eu vi uma coleção chamada Enciclopédia Curiosa, dos anos 60. Aí eu peguei aquilo para ver e falei, gente, olha só, um almanaque dos anos 60, era uma coisa muito anos 60. Mas aí juntei tudo e falei, vou sugerir numa editora para fazer um almanaque. Aí eu procurei a Companhia das Letras com a ideia, né, mandei um projeto, e eles adoraram a ideia e falaram, bom, você faz? Quanto tempo você precisa? Eu falei, 1 ano. E aí eu fiquei trabalhando durante 1 ano, na verdade, nos momentos de folga, né, eu continuava sendo jornalista. Aí saiu o Guia dos Curiosos, foi um dos livros mais vendidos de 95, justamente por ter esse olhar de você encontrar o que você não achava em outro lugar. Então, se você quiser saber quem foram os campeões de Fórmula 1, quais foram as ganhadoras do Miss Universo, quem ganhou o Oscar, naquela época você tinha que ler o Guia dos Curiosos. E aí o Guia dos Curiosos virou uma coleção, hoje são 10 volumes, né? O 10º é esse que está aqui, que é o primeiro colorido, que eu fiz uma edição comemorativa dos 25 anos do Guia, que, na verdade, por causa da pandemia, saiu com 26 anos, mas de contar um pouco das minhas histórias curiosas também. Sensacional. Esse é o jornalista e escritor Marcelo Duarte, autor de tantos livros e também do clássico Guia dos Curiosos, passando aqui pelo programa Alternativa hoje. Professor Alex, na sua biblioteca aí tem pelo menos uma versão do Guia dos Curiosos, certamente, né? 2 versões. E tem Memórias Póstumas de o da Independente. Bom, esse é um livro que eu adoro. Ô, Marcelo, e como foi depois, né, do jornalismo escrito, né? A Veja, Playboy, Placar, né? Bom, no caso da Placar, acho que até foi fácil para você. Quando você migrou rádio e depois TV, né? Porque eu considero o Loucos por Futebol, que você fazia na SPM, acho que um programa que eu acho que mudou a maneira de se falar de futebol, né? Daquela coisa, né? Tem polêmica, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, a maneira como está. E hoje a gente vê, eu acho, grande parte de programas copiando, né? Aquele estilo, aquela coisa descontraída, você, PVC, né? Como é que foi isso, essa migração, né? Porque eu acho que, no caso do Guia dos Curiosos, né, transportar isso para o futebol. Mas como é que foi isso? E não sei se você tem essa percepção de como Loucos por Futebol, eu acho que mudou a maneira de se fazer programas de futebol aqui no Brasil, na TV brasileira. Eu adoro falar dessa experiência do Loucos por Futebol, porque foi algo que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. Porque, Alex, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, e eu acho que ainda sou um pouquinho. Hoje eu acho que eu disfarço melhor, parecendo que eu sou extrovertido, né? Mas eu tenho uma timidez muito forte.
E eu fiquei 15 anos trabalhando em revista, justamente, eu acho, porque eu tinha muita vergonha de falar no rádio, na televisão. Inclusive, eu falo isso hoje rindo, né? Mas na época, para mim, foi uma vergonha, que eu fui participar de um programa Roda Viva como entrevistador, fui convidado, naquela época que o âncora do programa, ele não falava que cada um pode ir falando, é a sua vez. Era assim, quem falasse primeiro levava. E eu não conseguia, eu tenho muita dificuldade de interromper alguém que está falando. Então, quando eu ia falar, bom, agora vão deixar eu fazer, né? Aí o cara estava respondendo, alguém já fazia outra pergunta, que era uma guerra muito de vaidade, assim, todo mundo queria parecer mais que o entrevistado. Aí eu passei o programa inteiro, eu não fiz nenhuma pergunta. Quem que era o entrevistado, você lembra? Era o Carlos Miguel Aidar, presidente do São Paulo. Eu tinha acabado de fazer uma matéria na Veja São Paulo, uma capa com ele, e por isso ele ia ser entrevistado, que era na época lá da Copa União, que todo mundo brigando com a CBF, ele era um dos líderes, então era um assunto muito quente, eu fiz a capa de Veja São Paulo com ele, e aí a TV Cultura me convidou para ser um dos entrevistadores. Mas eu era o único ali que não era da televisão, porque eles pegaram gente de televisão. Então eu tinha ótimas perguntas, eu estava super preparado, mas eu não conseguia me colocar, né, de interromper alguém, E aí foi meio engraçado. Eu falei, tá vendo? É melhor mesmo eu não me meter com essa coisa que não vai dar certo. Bom, aí depois de 15 anos fazendo revista, eu saio da Editora Abril, e aí eu começo a receber convites, por causa do Guia dos Curiosos, de coisas que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito jornal, e aí o Jornal da Tarde me convida para ser colunista. Eu nunca tinha sido... nunca tinha feito rádio, e a Rádio Bandeirantes, por causa do Guia dos Curiosos, me convida para fazer um programa que ficou 19 anos no ar. Então, o Guia dos Curiosos, ele me deu uma visibilidade muito legal para pegar o que eu já fazia como jornalista. E na Rádio Bandeirantes, eu também comecei de um jeito que eu tinha certeza que não iam deixar eu fazer o segundo programa, porque eu estava muito duro, muito preso. Eu tenho a gravação do primeiro programa, eu tenho uma vergonha disso também. Então, tem algumas coisas. Eu fui no programa do Jô, quando saiu o primeiro Guia dos Curiosos, e eu quase não falei nada, eu era monossilábico. Então, eu não acreditava muito no meu potencial para falar, de aparecer, né? Eu gostava de escrever. Isso eu dominava, eu tinha muita... Eu sabia que eu conseguia fazer bons textos. Eu tive uma carreira muito legal na Editora Abril nesses 15 anos. Então, assim, essa segurança eu tinha, mas falando assim, não. Eu falava assim, eu tenho sempre que escrever o texto. Bom, mas com o tempo na Rádio Bandeirantes eu peguei jeito, e aí eu fui convidado, na véspera da Copa de 2002, para participar de um programa apresentado pelo José Trajano na ESPN, para contar curiosidades do Guia dos Curiosos. Eu ia lá para contar curiosidades. E o programa foi muito legal, porque ele me deu muita liberdade para eu contar umas histórias engraçadas que estavam no meu livro Guia dos Curiosos Esportes. E terminou o programa, ele falou, puxa, eu adorei essa história de curiosidades. E a ESPN não tem os direitos para transmitir a Copa de 2002, nós vamos fazer alguns programas alternativos. Você toparia trabalhar um mês aqui fazendo um Loucos por Copas, um programa que eu bolei e tal? Falei, topo. Um mês, era sempre aos sábados, 14h, independente da rodada, era o dia do programa. Aí quando ele me falou que ia ter o PVC, o Roberto Assaf, o Cláudio Arregui, falei, gente, eu sou o que não sabe menos de futebol dessa turma. O que eu faço? Aí eu falei assim, eu podia levar uns livros meus para enfeitar o cenário, para pôr em cima da mesa, né? Que era um jeito, enquanto os outros estivessem falando, eu dava uma olhada para colar. Aí, não, tudo bem, bacana. E nós fizemos o programa e funcionou muito bem essa brincadeira, porque todo mundo estava falando, eu pegava o livro e falava, olha aqui a foto, aí já meio que lia o que estava escrito, aí eu levei aqueles bonequinhos mini craques, comecei a brincar com isso e, de repente, o programa aconteceu. Porque, de fato, Alex, ele era muito diferente das outras mesas redondas, né? A gente sempre contextualizava, a gente ilustrava, a gente brincava, a gente trazia o lado cultural do futebol. E aí eu tinha ido para fazer um mês, fiquei 12 anos fazendo isso lá.
É isso, esse é o programa Alternativo à Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Hoje recebendo o jornalista e escritor Marcelo Duarte. A gente vai para rápidos apoios culturais, mas antes, a escolha da música do Marcelo de hoje. Agora a gente vai ouvir Paulinho Mosca com A Seta e o Alvo. Não sai daí, a gente volta já. Voltamos, nesse momento, 5 horas mais alguns minutos. Esse é o programa Alternativo à Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Eu sou o Glauco Keller e a gente está na sintonia da sua 102,1 FM, também em facebook.com/programa Alternativa A. Já seguiu a gente no Instagram? Não? Então corre lá para o Instagram, nossa arroba é p.alternativaA, e também no Spotify, com o mesmo endereço, p.alternativa, e você encontra essas entrevistas, todas transformadas em podcasts, para você levar aonde você quiser, para você ouvir novamente esse papo super especial, por exemplo, que eu e o Alex estamos tendo hoje com o jornalista e escritor Marcelo Duarte, autor de tantas obras, entre elas o grande clássico Guia dos Curiosos. Marcelo, você é um jornalista que perpassou por todas as mídias, né, cara? Você fez e faz rádio através do YouTube, né? Escreveu muito, trabalhou em TV. Você tem um queridinho, cara? Uma preferência? Qual desses aí é aquele que bate mais forte no seu coração? Eu digo sempre que eu fui gerado em revistas, né? Eu sou de uma geração que aprendeu a ler em revistas. Eu sempre gostei muito do veículo revistas, porque desenvolveu o meu texto, né? Eu acho que o texto que é o mais importante de tudo, porque se você tem um bom conteúdo e um bom texto, você consegue trabalhar em qualquer mídia. E eu sinto muita pena do que as revistas se transformaram, né? Eu gostava demais quando as revistas eram fortes, investiam, tinham grandes redações, que é onde eu comecei a trabalhar. E hoje eu sinto muita pena quando eu vou numa banca de revista e vejo que o mercado de revistas se transformou. Para mim é um golpe muito duro. E para mim as revistas elas eram os veículos que podiam investir em grandes reportagens, em grandes entrevistas, e que a gente perdeu muito disso. Eu trabalhei numa época em que ser entrevistado pela Playboy era um Oscar para você. Não era qualquer pessoa, não, e eram entrevistas de muito fôlego. Eu fiz 2 entrevistas para a revista Playboy, né, como entrevistador, e eu via, né, o investimento da revista, o que era o tempo que o entrevistado te fornecia. Hoje as entrevistas, né, você vai fazer uma entrevista em meia hora, na Playboy a gente faz entrevistas de 10 horas para que você conseguisse um material de fato espetacular. Então, se tiver que votar em uma, eu acho que infelizmente estão acabando, mas as revistas. Alex, é curioso porque, olha aí, é curioso, porque como as revistas também, né, perpassaram pela nossa adolescência, né? As revistas da Abril, né? As revistas de arte, de cultura. Eu lembro da Sete, né, cara? Da Bis, da Placar, da própria Playboy, né, cara? Como de fato o Marcelo tocando nesse ponto, como a gente sente falta, às vezes sem perceber que está sentindo falta, né, Alex? É o que nossos entrevistados que passaram pelo programa, que são jornalistas, falam, né? Dessa situação, né? Não só das revistas, né? Os próprios jornais, a mídia de maneira geral, né? Hoje você pega um jornal, tem momentos que a primeira página você fala, mas não entendi a manchete, sabe? Da maneira como ela foi escrita, até tem esse tipo de coisa, até não vamos nem discutir conteúdo, né? Aquela coisa, por exemplo, uma resenha de um livro ou de um disco, né? Você percebe que o cara escreve pelo release que a gravadora, a editora mandou, ele nem teve trabalho, né? Ou se uma coisa da própria empresa, né? Mas você não vê uma curiosidade, vamos aqui, de escrever um texto, de falar mais sobre o disco, sobre o artista. E aí essa crise, né? Que não é só do Brasil também, em outros lugares, outras revistas, jornais também, acho que estão vivendo a mesma coisa, né?
Marcelo, o jornalismo se obrigou a ser mais opinativo do que informativo hoje, cara? Pelo menos o jornal, digamos que o jornal impresso, por conta do tempo, cara? Na verdade, eu não acho isso. Eu acho que muita gente que tenta aparecer como jornalista, né, para os olhos da massa, e não é jornalista, ela faz questão de criar essa confusão entre informação e opinião. Que a gente tem muita gente hoje dando opinião, querendo fazer de conta que é informação. O que acontece é que hoje os grandes veículos de imprensa, eles também estão na internet, e essa informação é muito rápida. Você não pode ficar esperando. No tempo de revista, a gente tinha uma informação quente, né? Por exemplo, no tempo de Veja, você às vezes tinha que esperar 5, 6 dias para publicar, porque ela era exclusiva sua. E hoje não, você tem que publicar imediatamente, quanto mais rápido, melhor. E o que faz é que se você ainda tem o veículo impresso, né? Você tem a Folha, o Estadão, as revistas que ainda existem, você acaba colocando mais colunistas, porque você já está vendendo, oferecendo a informação nos seus veículos online. Mas eu acho que não. O jornalismo é pura investigação. Só que o jornalismo é uma coisa muito cara, né? A gente tem que. É o que eu estava dizendo. Você vai fazer uma entrevista, você vai fazer 10 horas com alguém. Imagina, eu fui fazer entrevistas no Rio de Janeiro, passava uma semana hospedado num hotel, e a revista bancava tudo isso. Eu fui fazer perfis que eu percorri 12, 15 cidades no interior de São Paulo. Então, tudo isso tem um custo. E hoje, quando o mercado publicitário, que sempre foi quem garantiu, né, que a imprensa poderia ser livre, a imprensa poderia investir em jornalismo, migra para outras áreas, né? Hoje, uma pessoa que dança, tal, às vezes tem mais verba publicitária do que alguém que investiga uma notícia. Então, mudou muito isso. Muda um pouco o foco de para onde vai o dinheiro da publicidade. E isso faz com que o jornalismo ficasse mais pobre no sentido de investir menos em jornalismo de verdade. E hoje tem uma confusão muito grande do que é jornalismo e o que não é. E isso faz parte até de um... hoje, quando a gente fala de fake news, né, de desinformação, é porque as pessoas elas deixaram de entender o que é jornalismo e o que é opinião. Então, o jornalismo está passando por uma crise muito séria. E isso é uma pena, porque tem a ver com democracia, sim, tem a ver com a imprensa de fato livre, e independente de que lado mas notícias de verdade é muito importante. Eu não estou falando de você inventar uma notícia, mas se você apura e se ela é de direita, de esquerda, de centro, não importa, você tem que ser abastecido de todo tipo de informação para tirar a sua opinião. E hoje não, hoje a gente vive uma coisa que não interessa a informação, interessa a desinformação. Então, hoje eu diria que está muito difícil ser jornalista. Esse é o programa Alternativa à Vida Inteligente e Original, na sua tarde de sábado, recebendo o escritor jornalista Marcelo Duarte, autor de O Guia dos Curiosos e todas as sequências do Guia dos Curiosos e tantos outros livros. Convido você que está ouvindo a gente em 102,1 FM para vir aqui para o Facebook, em facebook.com/programa Alternativa A, e você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. E, claro, convido você para seguir a gente no Instagram, nossa arroba é p.alternativa. Lá você encontra postagens na área de arte, de cultura, e agora também com o Marcelo passando por aqui de esportes. Professor Alex, a bola está contigo. O Marcelo, isso que você falou, né, da questão dos entrevistados, você fez entrevistas aí para Playboy e tal. Também acho que até mesmo o acesso ao entrevistado, né, acho que era talvez mais fácil. Hoje parece que qualquer entrevistado que não seja assim uma estrela da música ou algo assim, tem 300 assessores, né? O assessor tem que, não, vamos ver se ele vai falar com você. Também ficou mais difícil
nesse sentido também, até as pessoas estão menos acessíveis, isso dificulta também, nessa coisa de hoje tem assessor para tudo? Depende, eu acho que as pessoas nunca estiveram tão acessíveis quanto hoje, mas como em tudo, as pessoas estão mais acessíveis, e por estarem mais acessíveis, elas recebem muito mais demanda do que era antes, e por causa disso elas têm que selecionar o que elas querem fazer ou não. Hoje você manda uma mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, de alguma forma vai chegar na pessoa que você quer. Agora, exatamente por causa disso, as pessoas elas não conseguem atender todo mundo. Eu digo assim, nossa, eu adoro responder as mensagens que eu recebo, mas tem uma hora que não dá. É muita gente te escrevendo e pedindo coisas que ela poderia, com um pouquinho de com um pouquinho de boa vontade, encontrar sozinhas. Então, assim, você tem que falar, bom, ou eu vou jantar ou eu vou responder as mensagens, né? Então, eu não vejo que está mais difícil, não, mas eu vejo que as pessoas hoje têm muito mais gente atrás. Marcelo, quem que te inspirou no jornalismo, na escrita, cara? E o que que você lê, de maneira geral? Bom, no jornalismo, a minha inspiração foi uma prima do meu pai, chamada Maria Cristina Gama Duarte, que o pai foi um grande jornalista do começo da televisão, dos pioneiros da televisão. Ela seguiu o jornalismo, e ela, para mim, era assim, o máximo. E eu quis fazer jornalismo muito inspirado nela. Ela é uma pessoa que já é falecida, faleceu muito cedo, mas foi uma jornalista assim, muito importante na área do jornalismo feminino. Ela tinha trabalhado em outras revistas, mas ela foi uma das fundadoras da revista Cláudia, né, que no tempo em que não se falava em feminismo, a Cláudia batia nesse ponto. Então, para mim, ela era a inspiração, e muito do que eu fiz eu a conheci bastante. Trabalhei num tempo na Editora Abril, que ela ainda estava ali, quase saindo. Então, é uma pessoa que eu gostava muito de conversar, que me escrevia sempre bilhetes motivacionais muito legais da minha carreira. Tenho algumas coisas guardadas. Foi uma pena que eu não pude conviver mais com ela ainda depois, né? Ela era essa pessoa. E na escrita, de fato, embora eu tenha dito aqui, né, que os meus primeiros livros foram almanaques, quando eu era adolescente, a minha inspiração era o Marcos Rey. O Marcos Rey, na coleção Vagalume, né, não é mais da coleção Vagalume, mas na época que eu era leitor, era da coleção Vagalume. Eu era apaixonado pelos livros do Marcos Rey e dizia para mim mesmo, um dia eu quero ser o Marcos Rey. Eu ainda não consegui, mas eu tenho me empenhado muito para fazer aqueles livros nesse estilo meio policial, meio de aventura, que o Marcos fez brilhantemente. E tem uma coisa que é o troféu da minha vida, que quando eu lancei meu primeiro romance juvenil, que foi justamente para a coleção Vagalume, para mim foi assim, foi demais, porque era a coleção que eu lia de adolescente. A pessoa que editou meu livro na Editora Ática, Carmen Lúcia Campos, pegou o meu livro, chamado Jogo Sujo, mandou para o Marcos Rey, porque eu falava muito para ela que eu queria ser igual ao Marcos Rey, e o meu primeiro livro foi muito baseado no Rapto do Garoto Dourado, que para mim é um dos melhores do Marcos. Então eu escrevi pensando no Marcos Rey, ela mandou para o Marcos Rey, e ele me devolveu com um livro dele autografado, com uma dedicatória para mim maravilhosa sobre o meu livro. Então, diria que nessa área de literatura, o Marcos foi o principal nome. Mas muito do que eu escrevo eu devo às leituras do João Carlos Marinho, do Fernando Sabino, do Luiz Fernando Veríssimo, do Carlos Eduardo Novaes, que escreviam com humor, com leveza, crônicas que eu adorava. Então, Agatha Christie eu li tudo, né? Mas ali é mais para me divertir, assim. Esses outros foram os que mais me inspiraram na escrita.
Ah, eu tô adorando, viu, Alex? Vamos fazer o seguinte: a gente está recebendo aqui no Alternativa A hoje o escritor, jornalista Marcelo Duarte, autor do Guia dos Curiosos e tantos outros livros. A gente Autor vai. da coleção Vagalume também, na Ah, época. cara, então, como Isso marcou, tem como que marcou a época, estar né? assim, no currículo lá, ó. Como marcou a época para nossa geração, né? A coleção Vagalume. Você sabe que no Clube do Livro CBN, Marcelo, eu fiz, eu acho que, se eu não me engano, o Escaravelho do Diabo, cara. E como a repercussão foi grande, cara. Como o pessoal me escreveu, me procurou, porque foi uma coleção que de fato marcou emocionalmente, talvez até mais do que uma geração. Mas vamos fazer o seguinte. O Marcelo já escolheu a segunda música, agora a gente vai ouvir Que Nem Maré, do Jorge Vercillo. Daqui a pouco a gente volta com mais programa Alternativa A, recebendo o escritor e jornalista Marcelo Duarte. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos, último e derradeiro bloco do programa Alternativa A, Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Hoje, eu e o professor Alex conversamos com o jornalista e escritor Marcelo Duarte, que escolheu a canção Que Nem Maré do Vercillo por uma razão especial, Marcelo. Eu durante a pandemia eu produzi muito, né? A gente tinha mais tempo de ficar em casa e eu recebi uma missão de escrever um livro pensando no público do ensino médio. Eu sempre fiz muito livros para o pessoal do ensino fundamental, que eu adoro, eu acho que eu tenho uma linguagem divertida, que as crianças gostam, né? Que eu estou me inspirando no Marcos Rey até hoje. E aí eu recebi essa incumbência e foi muito bacana, porque foi o meu primeiro livro escrito em primeira pessoa e o primeiro livro voltado a um público mais velho, né, em que eu falo aí de primeiro emprego, falo de xenofobia, falo de racismo e falo do primeiro amor. E esse livro ele é muito musical, e eu batizei o livro de Que Nem Maré. E por que nem maré, né? Porque por ser muito musical, as músicas vão aparecendo o tempo todo na trama. Uma das personagens é violinista, e ela é filha de um maestro, e ela usa muitas músicas para se comunicar com um menino que ela se apaixona. O outro protagonista também é músico. E em determinado momento, quase no fim do livro, a música Que Nem Maré entra, né? E aí, na hora que eu coloco da música, eu falo, nossa, mas a trama tem tudo a ver com a letra do Jorge Vercillo. E aí eu falei, não, então o nome do livro vai ser Que Nem Maré, pensando nessa brincadeira. E o engraçado é que, depois que eu lancei o livro já tem uns 6 meses, eu estou tentando a todo custo, fico marcando o Jorge Vercillo nas publicações, falando, não, Jorge, eu queria o seu endereço para te mandar um livro. Eu não sei se ele acha que eu vou vender para ele, mas ele não me responde. Aí, qualquer hora eu vou pedir ajuda para todo mundo para chegar no Jorge, mas eu queria mandar um livro para ele e até agora eu não consegui, só queria o endereço dele para mandar um livro. Alô, Jorge Vercillo, está ouvindo aí? É isso aí que eu ia falar, viu, Alex? Depois da repercussão do Alternativa A com o Marcelo Duarte, por não favor, vai ter como, viu, Marcelo? eu espero. Ele vai entrar em contato contigo. E aí eu comecei a gostar dessa história de pensar em livros com letra de música. E aí eu tô começando a escrever outro que tem o nome de uma música do Lenine, que eu adoro. E aí, outro cara que eu me encantei durante a pandemia, eu conhecia, mas eu nunca escutei a obra com tanto afinco, foi a minha escolha do primeiro bloco, o Paulinho Mosca, né? A Seta e o Alvo foi uma música que me mexeu muito comigo durante esse final de pandemia, porque ela começa dizendo que eu falo de amor à vida, né? E que eu acho que as pessoas não estavam entendendo quando, né, a gente estava vendo as pessoas, amigos da gente morrerem, que a gente tinha que falar de amor à vida. E a gente estava numa luta ali para não tomar vacina. Eu perdi um dos meus melhores amigos, o Rodrigo Rodrigues, da ESPN, um cara jovem, gente, 40 e poucos anos, e esse cara tinha um amor à vida absurdo.
Era um cara que a gente almoçava juntos, a gente tinha projetos juntos, né? E a gente estava ali discutindo que o chip chinês, né? E aí essa música do Paulinho, quando falava eu ando num labirinto, quando ele fala que está experimentando o futuro, ela mexeu comigo. E o Paulinho foi o cara que eu mais escutei no ano passado. A gente recebe aquelas notificações do Spotify dizendo qual foi o artista que você mais ouviu em 2022, foi o Paulinho Mosca. E eu fui descobrindo outras, né? Quando ele fala de música que, se você soubesse que era o seu último dia, o que você faria? Isso, para mim, gente, me arrepia quando eu falo disso, porque a gente tem sempre que imaginar que hoje é o nosso último dia, né? O que a gente vai fazer no nosso último dia? É hoje. E aí eu quis escolher o Paulinho por causa disso também. Aliás, é um ótimo título de um livro assim, lindo, né? Que você faria se fosse o último dia. Alex, emenda lá, cara. Você está falando pouco hoje, Alex. Não. Eu não deixo, né, Alex? Não, a gente está aqui para te ouvir, viu, Marcelo? Eu me seguro, porque a competição aqui, professor de história, meu filho, a gente gosta de se ouvir também. Então, a gente estava falando aqui no intervalo, antes de começar a gravação do terceiro bloco, né, de Copa do Mundo, acompanhando a Copa do Mundo. Você acompanhou quantas Copas? Quantas Copas você cobriu mesmo, Marcelo? Em loco, você chegou em loco. Em loco eu cobri 4 Copas e eu cobri 5 Olimpíadas, né? Mas Copas foram 4. 98 pela revista Placar, 2006, 2010 e 2014 pela ESPN Brasil. Trabalhando em redação, na Placar, eu cobria, assim, mas aí cobri por aqui, né? Fazendo a retaguarda das Copas de 86 e 90. Né? E as outras foram como espectador. Você viu que trabalhando o Brasil nunca é campeão, então a gente tem chance esse ano ainda. Verdade. E como é que é a Copa em loco? Como é que é ainda? Pensando na questão do jornalista, né? Que as pessoas, tá lá, olha que legal, tá acompanhando os jogos, mas é a pauleira, né? Correria. Ainda mais no seu caso, que também, né, escrever o texto, e aí você fica buscando informações, talvez, com uma edição do Guia dos Curiosos. Como é que é esse trabalho, né, do jornalista numa Copa, principalmente com veículo de TV ou imprensa escrita? Marcelo, emenda alguma história curiosa aí que você viveu em uma dessas Copas ou das Olimpíadas. Não, de fato, essa cobertura é insana, porque a gente trabalha muito tempo, às vezes o fuso horário não está a seu favor, né? Por exemplo, quando eu fui cobrir a Olimpíada de Seul, a gente trabalhava no contraturno do Brasil. Então, quando a gente tinha que descansar lá, aqui estava trabalhando, e as pessoas queriam falar com você, pedir coisas, né? Então é uma loucura, a gente dorme pouco, come mal, mas é uma delícia, você tá escrevendo a história, né? Participar de uma Copa do Mundo é escrever história. A de 98, pela revista Placar, foi muito bacana, porque eu acompanhei jogos muito importantes. Eu fui na abertura, eu fui nos Estados Unidos e Irã, que naquela época foi um jogo explosivo, né? Aqui, desse ano foi um pouco menos, mas de 98 foi um negócio fora do normal. Fiz a final, a famosa final do Ronaldinho, do Ronaldo e o Edmundo, quem joga. Então foi uma cobertura muito bacana, e também foi bacana porque em 98 foi a primeira que a Copa começou a aparecer na internet, né? A internet estava começando a aparecer, então foi uma cobertura diferente. Então isso foi muito bom. E é uma experiência sensacional, porque qualquer jogo que você vá tem uma história por trás. E você está conversando com os maiores jogadores do mundo, entrevistando jogadores espetaculares. Mesmo sendo uma coletiva, você está levantando a mão e às vezes você tem a chance ali de ser o veículo escolhido para fazer. Eu fui numa coletiva de Portugal, eu entrevistei o Cristiano Ronaldo, né? Fiz uma das perguntas para o Cristiano Ronaldo, entrevistei o Eto'o numa zona livre. Então tem isso, né? Que é muito, muito legal. Depois, para a ESPN, eu ganhei lá a fama do repórter curioso, que descobre coisas que você não vê em outros lugares. Então, nas Copas de 2006 e 2010,
eu cobri poucos jogos, eu ia fazer o ambiente, mas eu não gostava de fazer aquele ambiente que chegava na porta do estádio e mostrava o óbvio da torcida, olha aqui a torcida comemorando, fomos num bar da torcida croata, eu achava aquilo muito chato, ainda acho. E eu ia fazer o diferente, eu ia descobrir coisas no país ou na cidade que eram surpreendentes. Então, na África do Sul, eu ia num mercado colorido de coisas africanas e fazia matérias especiais mostrando que na África do Sul eram 11 línguas diferentes, então eu conseguia pegar 11 pessoas diferentes, cada um falando tal coisa numa língua diferente. Fiz coisas muito legais. Na África do Sul, eu descobri um rodízio de carne de caça, que eu provei carne de zebra, carne de girafa, carne de uns bichos estranhos. E isso era muito legal, porque eu trazia o clima da Copa, né? Quando eu falo de eu vou comer carne de zebra, eu já pegava essa brincadeira para falar das zebras de Copas. Então tinha esse olhar e que era muito bom, porque isso sempre me credenciava a ir sempre, porque eu trazia coisas diferentes, então eu sempre era escalado. Né? Não, Marcelo vai para fazer isso, então eu era a pessoa que fazia isso. Hoje as coberturas são muito caras, hoje dificilmente você leva alguém para fazer isso, mas eu sempre fui fazer. Em 2014, pela ESPN, como a cobertura era muito forte, aí eu misturei, aí eu fui em vários jogos, eu cobri vários jogos para a ESPN, geralmente os jogos que eram mais curiosos, então foi uma Copa que eu já consegui misturar a curiosidade levando para os jogos, de fato. Então fazia aquelas passagens, fazia as entrevistas na zona mista, fazia as entradas ao vivo, e era bacana porque você não tinha noção de que cidade você estava naquele dia, né? E aí tem duas histórias engraçadas de 2014. Porque eu fui para Cuiabá, fui cobrir jogo na Fonte Nova, fui cobrir jogo em Porto Alegre, fui cobrir jogo em Curitiba, e eu quebrei um dos dedos do meu pé um pouco antes. Eu fui fazer um evento para a ESPN e quebrei o dedo do pé. Aí o ortopedista falou: precisamos fazer cirurgia. Eu falei: não agora. Agora eu vou cobrir a Copa, não tem jeito. Aí eu tive que comprar uma bota meio especial para usar e eu fui no sacrifício, né? Sacrifício. Mas era complicado, porque geralmente o carro da TV ficava muito longe do estádio, então eu tinha que caminhar muito com o meu dedo quebrado, a gente tinha que andar muito no estádio com o meu dedo quebrado, subir muita arquibancada com o meu dedo quebrado, né? Mas acabou a Copa, eu saí direto para o hospital para operar o meu dedo. Fiquei afastado uns 6 meses em casa, quase por causa disso. Bom que sobrou um dedo para operar, pelo menos, né? Toda Copa, Marcelo, toda Copa o Brasil fica ansioso para o seu grande craque se recuperar, né? No meu caso era eu. No seu caso, exatamente. Nessa Copa, a Copa de 2014, esperamos por você. O Marcelo, a gente está finalizando o Alternativa A, cara, mas eu não podia deixar de terminar o programa sem te fazer uma pergunta, cara. Você foi um dos primeiros caras a pensar em discutir o conceito de fake news, cara, com o público jovem, cara, com crianças. Se você acha que esse é o caminho, cara, para a gente chegar a discutir o fato e não discutir um suposto fato, teorias da conspiração, como estão acontecendo agora, pegar um público infantil e trabalhar a longo prazo com essa geração nova? Esse livro é um dos meus maiores orgulhos de vida e de carreira, porque eu acho que eu tive um insight num momento muito importante, quando ainda ninguém achava que as crianças eram suscetíveis a fake news. Então, assim, eu acho que o meu olhar para ter feito esse livro foi muito importante no momento em que ele surgiu. E esse livro se desdobrou depois num podcast que eu também achei que ficou maravilhoso. E é hoje o livro que eu mais vendo, é o livro que mais me leva em escolas para conversar,
e é o livro que se mostrou em pouquíssimo tempo da importância que ele tem. E eu acho que é um livro importante porque ele leva para a sala de aula uma discussão imprescindível, é um momento importantíssimo. Agora, acontece que ele vem num momento também em que professores, pais, né, entraram num turbilhão dessa discussão política que elas, às vezes, compactuam com fake news porque acham que ela serve para uma ideologia, para um ideal em que elas acreditam. Então, ao mesmo tempo que é muito importante se discutir fake news, é um momento em que a própria sociedade, às vezes, ela está achando que as fake news servem para uma coisa que elas gostariam que fosse verdade. E o que eu falei antes é aquilo. Eu sou a favor de que a gente tenha informação de todos os lados. Eu acho que hoje você pode ter jornalismo independente, porque hoje é muito fácil de você compartilhar informações na internet, nas suas redes sociais. Agora, eu sou totalmente contrário, independente do lado que esteja, de você inventar mentira. Né? Se você precisa de mentira para governar, para ser eleito, aí eu sou frontalmente contra. Às vezes eu abro o UOL de manhã e vejo lá, o UOL confere, é mentira que... Aí eu vejo aquilo e falo assim, gente, como alguém pode ter inventado isso e alguém ter acreditado nisso? E depois, ao longo do dia, eu vejo quem está compartilhando aquilo, eu falo, meu Deus do céu, as pessoas perderam a noção. Mas por que perderam a noção? Porque elas querem acreditar naquilo, elas não querem, né, elas não querem que alguém diga que é mentira. Antigamente, tinha gente que você falava, olha, fulano, essa notícia é um amigo seu. Você fala assim, ó, essa notícia não é verdade, ó, lê isso aqui. A pessoa te agradecia. Hoje, você faz a mesma coisa, ela te xinga, porque ela não quer que você desminta, porque ela quer que aquilo seja verdade. Então, é muito importante, sim, que a gente comece a entender isso, mas olha, vai ser um negócio difícil. Como uma criança vai falar para o pai, não é verdade isso, né? As crianças estão adotando os discursos dos pais, como sempre foi, e os pais querem acreditar nisso. Então, eu diria que o que a gente chama de educação midiática, né, é muito importante. Eu lancei, pela editora Panda, um livro de uma professora americana que ensina educação midiática, que é maravilhoso, que chama Moonshots, que ela faz um trabalho ela pega o ensino médio e usa o jornalismo para que eles aprendam ciências, matemática, português. Eu fui eu fui para a Califórnia entender esse conceito dela, entrevistei ela, e é sensacional. Eu adoraria que as escolas fizessem isso. O meu sonho era ter uma escola dessa aqui, assim, que eu pudesse dar aula lá. É um negócio espetacular, mas que é um sonho ainda aqui no Brasil. E eu acho que a educação midiática é importantíssima, mas a gente vai sofrer muito também para implementar isso. Mas eu estou fazendo a minha parte, a sementinha eu coloquei ali. Alex, valeu. Valeu, obrigado, Marcelo. É sempre bom bater um papo com quem sabe que tem muito a acrescentar. Obrigado pela presença aqui na Alternativa. Eu que agradeço, fiquei muito feliz aí com a conversa. E é isso, sempre à disposição aí. E convido todo mundo a dar uma olhadinha também nas minhas redes sociais. Eu tenho tentado colocar ali um pouquinho de conteúdo no Instagram, no Facebook, no TikTok do Guia dos Curiosos, sempre tem algumas coisinhas lá. E todo mundo fala assim, nossa, só tem coisa ruim nas redes sociais. Eu falo, não, a minha contribuição também estou dando. É isso aí, Marcelo, obrigado, foi bom demais. A gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre a sua experiência como jornalista, como escritor, como editor também. Infelizmente o programa acabou, mas para finalizar... Estados Unidos daqui a pouco também a gente está gravando, né? Então aí também... Exatamente. Vai ficar olhando para a televisão do escritório. Não vou prestar atenção para vocês, porque eu tenho a televisão ali, ó.
Eu falo aqui, ó, tô ali de olho na Copa. Marcelo, fala o seu Instagram então, cara, para quem estiver ouvindo a gente, quiser te seguir, acompanhar suas postagens. O jeito mais fácil é lembrar do Guia dos Curiosos. O Guia dos Curiosos, eu estou no TikTok, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Lembrando o Guia dos Curiosos, você vai me achar de todo jeito. Valeu, obrigado, Alex, obrigado ao Marcelo, obrigado a você que acompanhou o programa Alternativa. A gente volta sábado às 5 da tarde com mais uma entrevista, com mais um bate-papo super legal. Até lá, grande beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.